chegando um rapaz na minha casa por volta de entre 7h30 e 8h da noite, procurando pelo meu marido e dizendo que queria uma conversa com ele, que ele estava precisando muito, porque a avó dele estava precisando de encaminhar uma pensão por morte, que o avô dele tinha morrido. Como sabia que o Dezinho ajudava as pessoas, né, na questão da aposentadoria, então ele veio pedir ajuda para o Dezinho. Eu, ouvindo ele, mandei ele entrar. Entrou e sentou do meu lado no meu sofá, pediu água, eu dei. E daí meu esposo estava para a casa dos vizinhos, que ele era muito querido. O vizinho tinha chamado ele e ele tinha ido. Então, eu ouvindo aquele relato daquele jovem, eu nunca imaginava que era o pistoleiro que tinha vindo para tirar a vida do meu esposo. E daí eu mandei chamar o meu esposo, que estava na vizinhança, e ele veio para conversar com ele. Eu acompanhei até a porta, ele estava dentro de casa, acompanhei até a porta. Foi encontro do meu esposo, assim, num portãozinho de madeira que tinha na nossa casa. E eu ouvi ele contando aquele relato para meu esposo. Eu entrei. Quando eu entrei, eu já ouvi os disparos. Que eu saí correndo para a porta. Quando eu saí correndo para a porta, eu já vi o meu marido mesmo com 3 tiros no peito. Ele travou uma luta com o pistoleiro, né? Que eu gritando socorro, socorro, não tinha ninguém ali. E eu gritando socorro, que chegou perto de mim, logo um vizinho que morava no fundo da minha casa, na outra rua, né, que chegou perto de mim, eu digo, mataram o Dezinho, né? E ali eu chorando de frente àquele buraco ali, sem poder fazer nada. O Dezinho caiu por cima do pistoleiro, né? Foi quem prendeu o pistoleiro, foi o Dezinho, mesmo afetado com os tiros, né? Quase morto, travou toda essa luta e daí conseguiram pegar o pistoleiro tentou fugir, mas a arma ficou dentro do buraco, né? E daí pegaram ele tentou fugir, pegaram ele, né? Naquele momento, os vizinhos, como o Dezinho era muito querido ali, chegaram tudo junto, eles queriam matar o pistoleiro, né? E daí eu disse, não, não vão matar, eu peço que não mate, porque através dele nós vamos buscar quem mandou fazer isso, né? Essa era a minha intenção, né? A partir daí, então, eu comecei a denunciar, pedindo justiça pelo caso do Dezinho e de outros trabalhadores que já tinham sido assassinados no nosso município. E daí começou toda a minha luta, toda a minha trajetória. Não parei, botei a minha cara no mundo pedindo justiça, que se fizesse justiça, porque o caso do Dezinho não era um caso isolado. As autoridades já sabiam, né? Era uma morte anunciada, não era um caso isolado para o Estado, e sim era uma morte anunciada. Os trabalhadores disseram, dona Joelma, você tem que vir para o sindicato. Então foi muito difícil para mim, né? Para dizer um sim para os trabalhadores, porque passou 8 anos de ameaça, foi concluído as ameaças. E quando trata do caso sindicato, trata da pessoa, da figura homem e não mulher. Hoje não, que já está um caso mais participativo das mulheres, né? Então, mas naquele período era muito difícil a gente ouvir uma mulher presidenta do sindicato. E daí comecei a luta pela reforma agrária, os acampamentos que o meu esposo tinha deixado. Eu fiz a cobrança, usei parcerias com nossas organizações, como a CONTAG, a CUT, a FETAGRE, a Comissão Pastoral da Terra, a CPT, e daí fiz toda essa rede
de trabalho para a gente fazer a cobrança do governo federal, seja do INCRA ou do Estado. E daí as ameaças já começaram, porque além de eu ser viúva, cobrar pelo caso da morte do meu esposo, pelo assassinato da qual tinha acontecido, e eu continuar a luta pela terra naquele município, então a história continuava, né? E daí as ameaças já veio para mim. E aí foi feita emboscada, minha casa foi depedrada, né? Vigiada a minha casa, pessoas passavam olhando para a minha casa, apontavam para a minha casa, como se dissesse, você é a próxima, né? Foi muito difícil. Meus filhos eram todos adolescentes. A mais velha na época tinha 17 anos. E daí foi uma luta muito grande. Eu tive que abraçar os meus filhos e aquele momento de socorro para eles, eu fazer que eu era o pai, eu era a mãe, eu era o esteio da família naquele momento. E eles todos tinham conhecimento da vida do pai, eles não tiveram infância, né? Meus filhos sempre foram presos dentro de casa. A resistência dos meus filhos para me ir para o sindicato, porque eles não queriam passar pela mesma situação que o pai passou, né? Então, o que eles me diziam, mãe, a senhora não vai, porque nós não queremos perder a senhora. A senhora já vivenciou tudo. A gente continuando toda essa história da luta pela terra e pedindo que fizesse justiça no caso Dezinho, então a gente levou a júri, as autoridades, né? Então levaram a júri popular, o pistoleiro que matou meu esposo, os intermediários estão foragidos até hoje, 2 fazendeiros que os principais mandantes da morte do meu esposo foi levado a júri, né? Então toda essa luta eu participando. E o último júri foi agora, em agosto de 2019, que foi um júri muito difícil. O principal fazendeiro foi julgado, foi condenado a 12 anos, mas está em liberdade. E aí foi muito difícil participar daquele momento, porque parecia que todo o ódio daquele fazendeiro estava transmitindo para mim, parecia que eu morri naquele júri, porque eu vi todo o ódio que ele tem da minha pessoa e como eu continuei a minha história, né? Não quero isso para me engrandecer, e sim para me manter viva, que se faça justiça, e quero ter o meu direito garantido, o direito da minha família. Entendia que a luta do Dezinho era uma luta verdadeira, era uma luta de defender direito, de todo mundo tinha direito de ter o seu pedaço de terra, pena que não era bem assim, precisava ocupar e resistir para poder ter esse pedaço de terra. E daí precisava que trabalhador morresse, como o próprio pai deles morreram, derramou o seu sangue pela luta da terra. E aí eu compreendia que aquele sangue não era em vão. Então eu tinha que continuar aquela luta que o Dezinho fez, né? Mas isso tem me custado caro. Já foi feita emboscada dentro do sindicato para me matar, né? Dentro do meu trabalho. A vez já chegou o momento de dizer, olha, tu não vai para aquela área porque tu corre risco de ser assassinada. Bilhetes, telefonema dizendo o preço da minha morte. Além disso, e todas essas confusões que já aconteceram em torno do meu continuar nessa luta, e além de eu persistir pedindo justiça pelo caso do Dezinho, que fosse julgado, condenado as pessoas que mataram ele, né? Então, não foi fácil para mim, né? Eu temo pela minha vida até hoje.